E aí, gente, o nosso Música Café com Astrologia, e hoje a gente tá de volta pra falar do melhor signo do zodíaco, só que uma parte não tão boa, né, que são as 5 coisas que mais irritam os aquarianos. Ela tem conhecimento de causa pra falar o que me irrita. A primeira coisa que eu acho uma das que talvez mais irritam os aquarianos, que particularmente eu me incomodo muito, é quando eu vejo ideias assim muito conservadoras na sociedade. Por exemplo, quando as pessoas tendem a não aceitar, por exemplo, as diferenças, né, que cada um tem, seu livre-arbítrio, suas escolhas. Isso irrita muito os aquarianos, porque eles já tendem a ser muito pra frente, né? Regras passadas que não combinam mais com o que estamos vivendo agora. Pessoas que querem ainda distribuir o preconceito por aí, não entra na cabeça de um aquariano que, tá vendo o futuro, que não é mais isso, não funciona. A gente até viu a Sandy falando, né, que é uma aquariana, do Feliciano. Se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar. E ela tá falando exatamente disso, não é uma coisa do passado isso. Os nossos pais cresceram numa sociedade assim, agora tá mudando, e aí a pessoa quer ficar mantendo aquilo, segurando aquilo, vai deixar o aquariano bem irritado, bem nervoso com essa situação e talvez até crie uma certa rebeldia por aí, né? Gente, o aquariano veio pra realmente renovar a mente dos conservadores, e não é à toa que ele vem depois de Capricórnio, né? Bom, essa aí eu falo com, conhecimento de causa mesmo. Porque eu, como uma leonina, gosto de uma atenção e uma atenção dobrada, assim, um pouquinho a mais, né? E aí, os aquarianos não gostam dessa exigência de atenção que as pessoas às vezes têm com ele. Assim, a gente é muito atencioso, não é que a gente adora conversar e conhecer gente e trocar ideia, a gente gosta muito disso. Só que o problema é quando se torna uma coisa como um peso emocional, quando realmente tem o triplo, o quádruplo e começa a se exigir muito dele. Tem que ser uma coisa natural para que ele consiga se respeitar e respeitar também a necessidade do outro. Eles são atenciosos, mas eles gostam de dividir essa atenção. E o leonino gosta de exclusividade. A gente gosta de compartilhar, fazer o quê? Um terceiro ponto aqui é uma coisa que eu particularmente demorei bastante pra conseguir começar a fazer. Eu ainda acho que eu não tô tão bom nisso assim, mas eu acho que é um trabalho com uma vida inteira, né? Que é quando o aquariano tem que falar sobre os seus sentimentos. Às vezes você não expressa o que você sente pela pessoa, aquilo ali traz também dúvidas. Naturalmente o aquário ele é muito racional, ele é muito intelectual, então ele vai querer estudar muito, saber muito, e aí nisso os seus sentimentos vão ficando guardadinhos numa caixinha lá no fundo do seu coração. Olha que quase rimou, só que não. Significa que ele segura muito e ele às vezes deixa o sentimento muito prático que as outras pessoas não conseguem enxergar, e é realmente uma demonstração de um afeto, de um amor. Então fica parecendo uma certa frieza do aquariano, que não é o caso. Eles têm os sentimentos deles, só que estão bem guardados, como o Fê já disse. Ele vai sentir ciúmes, vai sentir amor, vai sentir raiva, tudo isso, só que não necessariamente ele vai demonstrar da melhor forma. Bom, o quarto item é um item que eu estou trabalhando para melhorar em mim mesmo, né? Mas tende a irritar um pouquinho, que é quando a gente está de repente no ambiente e você percebe que as pessoas às vezes não são tão intelectualmente, como eu posso dizer, compatíveis com Exato, quando você quer trocar uma ideia, você quer falar alguma coisa diferente, e às vezes a pessoa tá trocando uma ideia um pouco mais fútil, que não bate exatamente com o que a gente pensa, então a gente fica meio frustrado de não poder compartilhar, de poder trocar, porque a pessoa às vezes vai zombar daquilo, vai achar ridículo, então a gente fica um pouco irritado com isso. Isso até entra um pouquinho no que a gente falou no primeiro lugar aqui da nossa lista, que se ele também for lá e as pessoas no ambiente que ele estiver frequentando forem muito conservadores, ele vai ter apesar de ele ser, ele vai ter esse julgamento que é errado, né? Porém, ele vai julgar, mano, as pessoas são ultrapassadas, eu não consigo conversar com elas de igual para igual, eu como vou compartilhar os meus ideais, meus projetos se eles não vão aceitar? Então, ele fica um pouco irritado e talvez ele até deixe de frequentar esses tipos de grupos por causa disso. E aqui na última colocação, ele é bem parecido com o sagitariano, né? Ele também odeia que tirem a liberdade dele. E essa liberdade talvez não seja tão física quanto o sagitário, que gosta de sair, mas seja realmente mental, de proibir ele de pensar em alguma coisa, de agir de acordo com seus ideais. We don't need no education. We don't
need no thought control. Seus ideais, entendeu? São liberdades um pouco diferentes, talvez, né? Que uma é um pouco mais física, de viajar, de ir e vir. E o outro é de pensar mesmo, no que ele vai pensar, no que ele vai refletir, no que ele acha correto pra vida e essas coisas. E é isso, gente. Esses foram os 5 motivos que irritam um aquariano. Dê seu joinha, comente aqui o que você achou, o que você concorda, o que você não concorda. Acesse nosso site para conhecer nossos produtos, o mapa astral e todo o nosso conteúdo que a gente oferece lá no blog. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. A gente se vê. Tchau! O Capricórnio já tem aquele lance de chefia natural, porque ele é como se fosse o pai, né, do zodíaco, e Câncer seria a mãe, mais ou menos assim. Então ele já tem aquela força, aquela